confuso com a tecnologia, né? Vamos ver. Tá entrando. Tô chegando. Tô na área, Ah, hein? aê! Tá me vendo aí? Tá me Tô vendo? te vendo. Eu Finalmente! eu não tava te ouvindo, cara. Agora eu tô te ouvindo tranquilo. Ah, beleza. Que bom! Eu tava falando aqui, já a pessoa tá sem áudio, todo mundo Brother, fazendo mímica aí. cara, aquele lance, porra, naquele dia, cara, te peço até desculpas aí a perfil da Mamacusa, cara. Foi uma parada que não tinha como prever, né? Uhum. Mas, porra, deu Conta a certo, né? história aí, A pô. gente História aproveitou, boa. ajeitou até cabos de internet. Mas, cara, bom estar contigo. Boa noite aí pra galera que tá entrando agora, tá? E vamos falar de quadrinhos, né? A gente falar de quadrinhos. Vamos falar quadrinhos? Deixa eu até abrir minha listinha aqui. Eu tô com os quadrinhos aqui perto, mas né? Os quadrinhos que Eu tô com mexem com a alguns aqui nossa do vida. lado. Os quadrinhos que mexem com com o nosso emocional, de uma forma boa ou ruim, a gente vai chegar lá, né? Mas É, primeiro vamos só contextualizar qual a sua ligação com os quadrinhos, assim, só para o pessoal saber, assim, né? vamos lá. Pra quem não me conhece, né? Eu sou Fabiano Cabelo. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Papo Cabelo, onde eu falo principalmente de HQs nacionais independentes, mas também faço resenha de livros, falo de cinema. E a minha relação, né, com os quadrinhos, ela começou, cara, muito cedo com Turma da Mônica e tal. Mas assim, o primeiro, eu já vou até puxar aqui só para contextualizar, né? O primeiro que já caiu no meu coração, porque eu acho que a gente já até meio que teve um papo desse, mas eu nunca fui ligado exatamente a super-heróis, né? Uhum. Tanto que a galera me conhece muito pela parede Hellblazer, né? Eu gosto muito do personagem. E seja ele no filme e tal, no quadrinho, tirando a fase lá que a gente vai falar depois que eu odeio, mas, cara, eu gosto muito da pegada, quando eu vejo alguma coisa de super-herói, um super-herói mais humano, né? Então, assim, já vou até mostrar aqui pra gente já iniciar o papo. É claro que bateu forte no meu coração na época o Titio Aranha, né? Homem-Aranha, pô. E assim, porra, eu gostava muito de ler o Homem-Aranha. Dessa leva de super-heróis é sempre o que eu mais gostei. Porque ele tem essa pegada mais humana, né? E assim, cara, eu sempre gostei muito do Venom. Porra, achava o Venom estiloso pra cacete e tal. E, cara, por acaso, né? A minha primeira paixão dos quadrinhos foi justamente essa daqui, né? Que era a saga dos simbiontes, né? Que, para quem não tá ligado, contextualizar rapidinho, é, teve uma HQ que o Ed Brock ele tava meio bolado de ser o Venom. Ele não queria mais ser o Venom porque a humanidade dele estava em conflito e tal. E aí ele rejeita esse simbionte, só que o simbionte, ele lembra, porra, o Peter Parker me rejeitou, e agora esse cara que também tá me rejeitando, ele dá tipo um grito, né, um lamento silencioso. E é ouvido por outras galáxias, né? E aí rola essa invasão dos simbiontes. Então, quando eu tive o Fabiano Cabelo de 11 anos de idade, criança dos anos 80, 90, o primeiro flash que eu tive foi com isso, porque eu já conhecia essa pegada, e nessa saga mostra que praticamente todo mundo ficou possuído lá pelos simbiontes, Capitão América, vários heróis. Só, por exemplo, o Raio Negro, que é o lance do som, e o Tocha Humana também por causa do fogo e tal, que não Uhum. pegou, né? Mas, assim, a minha relação com os quadrinhos, ela começou muito nessa pegada, e eu sou muito cara da Vertigo, de quadrinho europeu e quadrinho nacional. Então, assim, Uhum. veio, né, quando a gente pegou esse tema, eu falei, caralho, tem que falar com o Zanetic aqui, vou pegar umas coisas aqui do Arco da Velha, né? Foi até o Caio também que tinha feito o convite, abração pro Caio aí. E, cara, é incrível, quando eu peguei a HQ para ler, eu não sei se você teve esse feeling também, memória emotiva. Cara, Sim. veio até o gosto de biscoito recheado que eu comia quando era moleque, sabe? Então cara, é uma sensação muito bacana, sabe? Então, assim, foi uma delícia montar uma mini lista, né? Foi difícil pra cacete, Puta, né? sim. Sim. Mas, porra, foi isso, cara. A minha relação basicamente com os quadrinhos, ela começou desse jeito aí. Eu vou puxar também aqui. A minha é bem próxima do que aconteceu com você. É,
Homem-Aranha foi o primeiro herói que eu, putz, uau, mudou Porra, minha eu vida, acho tudo, né? foda. Porque rola uma identificação com a molecada, né? Tipo, a gente é Sim, novinho, vê um cara que é meio moleque igual a gente, brincalhão, tudo, e exatamente, cara. não teve jeito. Só que eu comecei, antes de quadrinho, eu comecei a gostar do Homem-Aranha por causa de um brinquedo. E é um brinquedo dessa saga aqui, Aham. do Guerras Secretas, que eu tenho, ó, Ah, que eu tenho muito bacana. original, né? Mas eu tenho Bacana. encadernado. Não, é engraçado que essa tua parada, ela se relaciona diretamente com isso aqui que eu tô falando, porque ele faz uma recapitulagem, né? Uhum. Porque o Homem-Aranha fala, porra, o episódio lá que eu peguei na Guerra Secreta, eu tive que trocar de uniforme e tal. Sim, Tanto que o sim. Coisa aparece aqui, ele precisa da ajuda do Coisa para pesquisar, né, e tal. Bacana, cara, bacana que a gente meio que bateu aí. Inclusive esse Homem-Aranha Noel eu tenho, porque eu me desfiz de vários do formatinho, né? Mas essa época aí eu comprava todo mês, assim, Porra, eu trabalhava, né? Eu tinha acho que uns 13 anos, sei lá, eu já trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar aham, cedo. E aí eu ajudava em casa e o que sobrava de dinheiro eu comprava. Os gibis custavam R$ 2, sim. 2,30, né? E aí Comigo era nessa pegada essa também, fase cara. toda aí eu comprava tudo do Homem-Aranha. Homem-Aranha não faltava na minha casa. Porra, esse aqui, ó, 3,50, bons E tempos. ele tem, Já acho que viu? 164 páginas, né, que ele tem, não é? É, cara, tu vê que ele tá um pouquinho surradinho, tipo esse aqui também, né, do McFarlane e tal. Sim, É, sim. mas, porra, eu tirei do plástico pra deixar aqui. Mas É, é igual você, cara, eu não sou muito de guardar formatinhos, assim, e não sou muito de, caraca, eu tenho que pegar a HQ do Super-Homem, não sei o quê. A galera que me conhece já tá ligada. Mas uhum, tem algumas coisas, assim, que eu acho mais bacana e tal. Porque, cara, eu já expliquei meu raciocínio, mas tu vai até me entender, se bobear, a gente até compartilha disso. O que acontece? Eu sei que o mercado de hoje, ainda mais você que, pô, tu trabalha na Panini e tal, tem essas paradas. A uhum, pessoa tem que estar sempre lançando para dar um refluxo no mercado, né? Então, uhum. o Thor virou mulher, depois o Thor virou não sei o que e tal. Então, assim, todo mundo também sabe que eu amo o Alan Moore, cara. Eu tô até estudando uma biografia dele para falar em breve e tal no canal. E uma das coisas que eu gosto muito no Alan Moore é que ele fala esse tipo de coisa, que, tipo, ele tem, tipo, início, meio e fim. Ele não gostava de ficar explorando direto e tal, né? Como eu te falei, eu sei a necessidade do mercado, Uhum. mas eu gosto muito dessas coisas por causa disso. Tanto que o Batman que eu falei no canal, eu falei do Batman Amaldiçoado, que é do Libermeiro e tal, e o Batman 1889, que é com Jack the Ripper. Do mesmo Uhum. modo que, por exemplo, o Super-Homem que eu tenho aqui, Entre a Foice e o Martelo, são histórias mais isoladas, sabe? Não que eu não goste dos clássicos, mas Uhum. eu tenho outra pegada de leitura. Eu acho que você também é bem parecido comigo nesse aspecto aí. Que você falou, tem fases, né? Eu era muito, além de leitor voraz, eu gostava de acumular, né? Eu queria ter tudo. Então, assim, eu ia atrás de Pode dois crer. formatos, às vezes, de uma saga que eu gostava, eu tenho. Que nem Guerras Secretas eu tenho as 12 edições, formatinho da Ah, Abril. bacana, bacana. E aí, assim, né? Daí a Panini relançou nesse formato, eu peguei. Só que, assim, Uhum. hoje em dia eu me desprendi total. Assim, tem coisas que eu vou deixar para sempre, assim, que nem Watchmen, óbvio que eu vou ter Sim, para sempre. Preacher é uma coisa que eu amo, vou ter para sempre. Coisas pode assim eu vou crer, ter. pode crer. Não tem como não ter. Só que assim, eu não vejo necessidade de deixar, por exemplo, o formatinho, eu não tenho quase nada mais. E eu tinha, sei lá, Pois uns é. 600 em formatinho, volumes. Eu passei para frente, porque outras Aham. pessoas vão pegar, vão se apaixonar, tudo. E muitas das sagas eu tenho até encadernado também já. Então, para que eu tinha dois formatos disso? Então, me Pois é, pois desfaço, é. né? Fiquei com umas Ah, raridades, assim, cara, o Capitão América número 1 da Abril, sim. por exemplo, eu fiquei, óbvio, né? Mas assim, coisas assim só. Homem-Aranha número 1 eu tenho, Aham, que eu comprava em pode sebo, né? crer. Às vezes eu encontrava no sebo, Pô, assim, cara, né? eu moro em Teresópolis, né? Região serrana, do frio danado aqui. Uhum, Tem uma banca aqui que ela tem tipo um segundo andar que é um sebo, né? uhum. Normalmente a galera que curte essa pegada de formatinho e tal, a galera vai lá direto, assim, sabe? E é Mas, baratinho, pô, né? é o que Normalmente eu te vende a falo. R$ 1, R$ 2, né? Daí você compra um monte, né? Assim, né? Você leva R$ 10, sai Cara, com 2 edições. exatamente. Cara, e era muito engraçado, né? Como é que você vê as coisas? Eu tava olhando, tem alguns formatinhos e tal, assim, uns estão até sem capa, porque é época de infância que eu ganhava de amigo de colégio e a revista vinha assinada com o nome da pessoa, esse tipo de coisa.
É muito engraçado você pegar esses antigos. Tem uma que, por exemplo, é o Wolverine e o Venom, né? Uhum. Aquela treta lá que entra num pesadelo e tal, não sei o quê. Cara, e assim, uma coisa também que eu vi, assim, que eu acho bem bacana, o lance até das piadas que eles faziam antes e tal, eu acho mais legal com o personagem do que muita coisa que eu vejo hoje, sabe? Tipo, o próprio Homem-Aranha. Eu não sentia forçadão, sabe? Pode ser, às vezes, a galera que pega as revistas mais antigas pode ter um pouco dessa noção, tipo, o cara tá pensando, tentando ser um engraçaralho. Mas Uhum. porra, cara, eu tava relendo ontem, né, pra recapitular um pouco pra gente trocar uma ideia. Cara, como foi bom voltar um pouquinho assim e ver esse lance do Homem-Aranha, porque, cara, eu não acompanho há muito tempo, assim, sabe? Uhum. Eu tô de olho agora, por exemplo, aquele capa dura do Homem-Aranha que tá saindo agora, que ele tá de lado, né? Uhum. Sei, sei, Eu sim. esqueci agora o nome, mas esse capa dura que tá todo mundo falando que é muito bom e tal, que é tipo um apanhado das É histórias de maravilhoso. origem dele e tal, É maravilhoso. sabe? Maravilhoso. Mas Eu eu vou fiquei dar uma igual dica você, pra cara. você. Um negócio que você tem que pegar é esse aqui, ó. X-Men Grand Design. Porra, cara, eu tô muito de olho em Grand Design. Pode crer. Até na lista aqui tem o último quadrinho que eu amei. Como eu não terminei de ler, eu não vou falar, eu não Aham. coloquei ele na lista, mas Não eu ia deu pra colocar. botar, né? Porque é o tamanho disso aqui, ó. Minha cabeça é doida, olha o tamanho disso aqui. Ó, por exemplo, esse é um Pode formato crer, pode americano, crer. ó. Olha o tamanho. Isso aqui é Caraca. maravilhoso. E Mas, assim, engraçado que eu achei que eles fossem lançar em capa dura e não saiu em capa dura, né? Saiu não, capa cartão, não foi? o formato é o respeito ao formato gringo, né? O formato gringo Aham. ele é também capa cartão, apesar de ser um acabamento de luxo, né? Ele tem guarda, né? Essas Sim. coisas, né? Tem verniz, mas daí tem do Quarteto Tem Fantástico um, também. tem um dedo teu nisso aí? Editou alguma coisa? Não, Isso aí? então, até vou contar rapidinho aqui, porque eu acho que eu te falei Vai, muito por vai. alto aqui, né? Não, porque na Aham. Panini eu sou editor, né? Eu trabalhei Sim. já com Marvel, DC, Vertigo, tudo. Principalmente eu fui editor de Star Wars, que eu fui 2 anos e meio, que eu Ah, bacana, desde a cara. tradução, algumas, né? Eu às vezes traduzia também, mas a edição era toda minha, tudo, eu que montava, fazia todo o esquema. Tinha uma Sim. tradutora incrível também, a ThaísAux, ela manjava muito, então, porque Star Wars é muito cheio de termos, tudo, então, eu Ah, sempre fui imagino, fã cara. desde pequeno, então trabalhar com isso foi, né, incrível. Mas Pode trabalhei crer. bastante coisa, né? Eu traduzi uma história do Stan Lee, por exemplo, que nunca tinha saído no Brasil. Então, pô, eu traduzi Stan Lee, sabe? Para Bacana. outros Homem-Aranha, né? Porra, Inclusive, que bacana, cara. o bom de estar perto da estante é isso que eu pego, ó. Pode Essa crer. edição aqui, ó. Ah, legal, legal. E aí, pô, traduzi um Stan Lee. Apesar de, pra ser bem sincero, traduzir Stan Lee é chato, porque é muito texto, mas, Aham. mas assim, baita Tava honra, pensando né? isso agora. E agora eu estou trabalhando com Turma da Mônica, né? Eu sou responsável pelas publicações na Panini da Turma da Mônica, né? Ah, que O manda pra bacana. gente, a edição fica por conta minha e de uma editora de arte que trabalha comigo. E daí todas, né? Desde as mensazinhas até a Turma da Sim. Mônica Jovem, aí agora eu cuido disso, Quando eu né? for pegar, quando eu for pegar, eu vou falar, Zanetic, manda pra tua casa, tu manda aquele autógrafo maroto e depois você manda pra Eu mim. só, Porque eu eu só sou desses, participei da cara. Eu parte sou desses. final, mas, Entendeu? Tu que mas lute. Tu que lute. Eu sou desses, cara. Mas é legal, porque tem a ver com esse assunto, porque Turma da Mônica é difícil no Brasil alguém que não tenha começado a ter contato com leitura de quadrinhos com Turma da Ô, Mônica, que brother. não seja Turma da Mônica, né? Sim. E assim, como eu lido também, eu mexo nos correios também, a parte do correio sou eu que cuido, tudo. É muito legal, porque você vê as crianças, manda as fotos tal, assim, e Ah, fala, que pô, maneiro, é cara. bonito ver, sabe? O nascimento de um Porra, leitor, né? maneiríssimo. Então, Aham, pode isso é crer. bem legal, assim, é uma parte que dá muito orgulho. Trabalhar com quadrinhos é isso, né? Aham. É trabalhoso, mas é maravilhoso, entendeu? Você está lidando com uma coisa linda, né? Assim, Pois então, é, cara. que toca a vida das pessoas, às vezes, efetivamente, né? Porque tem gente, por exemplo, como eu comecei como leitor, virei roteirista, né? Depois de mais velho, né? Me formei roteirista, publiquei minhas Uhum. HQs, tudo, e agora eu sou editor, entendeu? Então é uma coisa gratificante, né? E a linguagem dos quadrinhos é legal porque ela conversa com muita gente, entendeu? Você pode pegar uma pessoa que não sabe Com ler, dá certeza. para ela um quadrinho que não tenha texto, por exemplo, ela vai entender a história.
entendeu? Ela Pois é é, uma pois forma é, cara. pura de contar uma história, né? Até mesmo sem ler Não, texto, muitas vezes você entende, né? pois é, comigo aconteceu, né? Por que que eu não citei exatamente Turma da Mônica mostrando aqui? Porque eu era muito moleque e era muito assim, a madrinha da minha irmã morava em Nilópolis e Uhum. sempre quando eles vinham ver a gente, eu já, caraca, eles vão trazer algum quadrinho. Só que era tipo assim, Almanac Chico Bento, era muito assim. E cara, criança mesmo, é difícil guardar gibi, né? Então tem muita coisa assim que se perdeu depois de Uhum, mudança e sim, sim, tal. sim. Então assim, eu lembrava muito dessa pegada, que tinha Fabiano que ia na catequese todo domingo de manhã e tinha uma banca exatamente perto da igreja. Aham. Então, ali que era, pegava Homem-Aranha, porra, sempre Aham. gostei do Homem-Aranha e tal, sabe? Foi bem por aí. É. Mas então, quer, Agora, quer começar agora pela última paixão aí? a última paixão, eu começo então. Como eu falei que Vai. eu escrevo quadrinhos, né? A minha estreia nos quadrinhos, ela aconteceu no Gibi Quântico. O Gibi Quântico, ele foi feito pela galera do curso de roteiro que eu estudei na Porra, eu acho que eu Conca, né? recebi uma parada dessa. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Pô, se tiver, Esse eu tenho nome. duas edições, então. Eu acho que eu recebi uma junto com algum outro HQ que alguém que mandou pra eu resenhar aqui no canal, mas fala aí. Legal, pô, se tiver. E aí, na primeira Vou edição, esperar que foi a depois. primeira publicação, a gente estava juntando desenhistas iniciantes ou não com os roteiristas Aham. iniciantes, todo mundo, quase todo mundo, na verdade, tinha dois que já tinham publicações. Aí eu caí com Jefferson Costa. Jefferson Costa, ele é o cara que fez o Jeremias, né, da Turma da Mônica, né, Gráfica MSP, que Eu ganhou o prêmio tive, Jabuti. tive o prazer de mediar esse cara aí em evento. Ele assim, é uma das pessoas que eu mais gosto do mundo. Assim, ele é maravilhoso. E Não, um ele dos é maiores incrível, ele é quadrinistas incrível. do Brasil, né? Não só por causa do Jeremias, do Prêmio Jabuti, mas também por essa, que foi a última HQ que eu li, Ah, e eu putz, amei. cara, eu tô na Que é pendência de receber isso ainda, Jesus. essa edição, né, Cara, do, Rosa Medalha do... Engenho é uma viagem à ancestralidade, né, cara? É Isso, aquelas histórias de contar na frente da fogueira, né? exato. E é Cara, a muito história da foda, muito família dele, bacana. né? A história, é uma coxa de retalhos que conta a história da família do Jefferson. E o Sim, Jefferson tem sim. uma arte particular que é dele mesmo, você Aham. bate o olho sem. Porque, assim, a parte difícil, eu acho que, de um quadrinista é descobrir seu traço, descobrir, assim, a sua voz. Enquanto roteirista, é descobrir a voz, Sim, enquanto desenhista, é com descobrir o traço. certeza, com certeza. E ele tem os dois aqui. Porque você nota que é uma história dele porque a história, a estreia dele como roteirista, né, roteirista e artista, né? Só que quando você Aham. nota nessa edição que tem a voz dele, assim, quem conhece ele, tudo assim, que tem uns regionalismos que ele usa, né, que são típicos da região, da família dele e tudo. Sim. E assim, a edição do Pipoca e Nanquim, né, que eles publicaram, ela é maravilhosa, ela tem uma textura, a capa, que remete muito à temática da HQ, ela é uma edição bonita, né, Tem um acabamento incrível, cara. não, é incrível. Isso, né? A guarda dela, ó, é uma coxa de retalhos. Isso aqui é Olha que uma bacana, cara. preciosidade que, assim, precisa ser lida. Assim, de verdade, isso aqui tinha que ser adotado em escola, sabe? Essas coisas assim, porque... Não, é isso, cara, engraçado você falar isso porque o que acontece? Eu pude mediar o Jefferson Costa esse ano, né? Eu Uhum. mediei um painel sobre Poc Nankin, fomos eu, ele e o Calari. A galera até riu porque eu já comecei a palestra falando que a minha missão era fazer o Jeff falar, porque Sim. Jefferson para falar ele é muito complicado. E, cara, foi muito bacana você ter puxado isso, porque eu puxei muito essa pegada dessa HQ aí, puxei o lance do Gerê, né? Mas puxei exatamente aquele lance dos Sankofas, que tem nessa HQ aí da Roseira, né? Sim. Da Uhum. parada, né? Que eles deixam, e também aquela parte de cordel e tal. Sim. Cara, eu achei muito bacana, porque tinha até um dos espectadores que fez uma pergunta lá, que o cara também tinha esse regionalismo para passar. Então Uhum. foi um papo muito bacana, cara. Você falou no Jeff, pô. Não, Nossa, a gente para e troca ideia. Eu você até falou falei assim, dele. Jeff, vou marcar uma live com você. Ele, nem fodendo. Ele não, cara, ele tem uma resistência à tecnologia, É, sabe? Uma vez estava eu, ele e a Regiane trocando ideia, a gente riu muito, cara. Muito engraçado. no gibi, né, que eu publiquei com ele lá, a história, que é a Mãe Guerreira, que até foi premiado, né, o Gibi Quântico foi nossa estreia e ganhou o prêmio HQ Mix de melhor publicação, tudo.
Ah, que Tem as bacana. biografias de cada um, né? Na do Jefferson tá escrito só assim, mudo por opção. É, pode crer, É isso. pode crer, pode crer. Cara, E a eu sua? vou pra minha. A minha, cara, foi uma HQ que eu já tava um tempo pra pegar e Uhum. foi uma porrada no meio da cara, literalmente, tá? Isso Isso aí. aqui, você que tá aí vendo a gente, se você não leu O Último Assalto, do Daniel Esteves aqui, cara, vocês precisam ler isso. Especialmente, até assim, eu fiquei muito emocionado com essa pegada dessa HQ aqui. Primeiro porque o quadrinho nacional, eu fico até feliz por isso que tem muita gente hoje que me conhece como o cara que fala do quadrinho nacional mesmo. Uhum. 90% das paradas da playlist que você vê é isso, independente, quadrinho nacional. Os quadros que eu tenho aqui são pessoas que mandam e tal. Mas assim, cara, eu não cresci exatamente em Quebrada, mas eu conheço muita gente que cresceu em Quebrada, sabe? Uhum. Então, assim, eu cresci, porra, galera pobre e tal, e preconceito, e assim, você imagina um garoto que o garoto ainda é preso, porque, pô, moleque quer influência de amigo que anda com gente que não deve, pô, vou roubar um carro e tal, e acaba que uma pessoa é assassinada, né? Aham. E o molequinho, cara, esse moleque, ele era um prodígio do boxe, né? E ele fica Aham. preso uns 2, 3 anos, né? Até ele sair, né? Que é o Kevin, né? E quando ele sai, ele tem que lidar com esse lance do preconceito, né? Desde um ex-presidiário até o preconceito da própria academia. Do tipo, pô, moleque, tu vai querer voltar, mas tu vai fazer merda e vai de novo em cana, né? E esse Uhum. amigo dele, que ele foi preso por causa do amigo, o cara é aquele tipo de pessoa que sempre chegou junto com ele. Na HQ ele sempre chega junto ainda, mas o cara tá sempre andando. É, todo mundo tem um amigo do esquema. Sim. Zanetti, eu tenho um esquema. Cara, tem um esquema. Se tu vê aquele esquema, eu sei de um negócio. Caio, vou te falar, Caio, você tem um negocinho aqui pra te falar depois. Sabe? Então, assim, É, esse sim. moleque que tá junto com o Kevin, né? É o Aham. moleque do esquema. E ela é muito em torno disso. Eu achei que é uma HQ que dava para virar um filme, sabe? Um filme Uhum. brazuca Sim. fodão. Eu espero que vire. E por que eu curti muito e foi a última leitura que eu amei, assim? É, apesar de ser uma história que ela pega uma vibe pesada, né? Ela Uhum. te ensina muita coisa, cara. Sabe? Ela te ensina a ver o valor da amizade, ela te ensina a ver o lance de você ter um sonho e percorrer por aquele seu sonho, independente das críticas que você vai receber. Exemplo, a Sim. gente aqui, cara. A gente cria conteúdo, a gente está todo dia botando a cara na internet, brother. Então, Sim. sabe, todo dia alguém fala, pô, o Zanetti é marrento, o cabelo também é. O Zanetti não sei o quê. A gente tem tudo na mão, mas a pessoa não sabe do background da parada, sabe? A pessoa Sim. não sabe dos corre que você tem, dos corre que você passa, Sim. entendeu? Então, assim, Não, é uma não, como é HQ que que ela me é? marcou O muito pessoal por vê causa disso, a cara. pinga que nós tomamos, mas não vê não, vê os tombos que, vê as pingas que nós tomamos, mas não os tombos que nós levamos, não, coisa Não assim. sabe dos tomos que a gente toma, né? Então, assim, cara, porra, é uma leitura que me marcou demais, né? Porque eu tenho até uma outra aqui que eu posso até mostrar junto, que é da Turma da Mônica, da Graphic MSP, exatamente. Mas foram coisas distintas, né? Eu vou Uhum. falar dessa aqui quando a gente falar algumas que inspiraram a gente, ó. Aí eu Ah, falo mais sim. dessa daqui. Mas esse do último assalto, o nome, a situação, a ambientação, tudo te remete a isso. Será que é o Uhum. último assalto do Kevin? Será que ele vai voltar para aquilo dali? E tem a Uhum. brasilidade, cara. Você se sente andando com ele na rua, sabe? Você se sente, caraca, moleque, tu tem o teu tio que, porra, o tio do Kevin, tal, né, no caso, ele teve um trauma que ele fica esperando que a mãe do Kevin volte e ela não vai voltar porque ela meteu o pé e o Kevin foi preso nesse meio tempo. Então ele tem uns lapsos de memória assim, que ele fala: Ô Kevin, a fulana não vai voltar hoje? Ele: não, tio, a gente tem que sair. Mas onde é que você estava então, já que ela não volta? Aí bate aquela parada de consciência no garoto. Então, Uhum. assim, é isso que me chamou a atenção. Assim como no teu caso, te chamou a atenção o lance da ancestralidade, o lance da família, da acolhida, né? No meu caso, essa foi uma das últimas revistas que eu peguei assim que, caraca, Então, eu li numa sentada só, brother.
Em Não, 40 minutos eu terminei de ler, não conseguia parar. E o Valnei tá até aqui, o Valnei é meu fotógrafo, aquelas thumbs lá que a galera vê, normalmente ele que faz e tal. O Valnei ele tá sempre comigo aqui no corre, porque o Valnei é meu vizinho. aham. E o Valnei que tinha pego pra mim essa HQ. Ele chegou e falou, mano, peguei essa HQ aqui porque de tanto que você enche o saco falando, consegui uma promoção aqui, toma aqui e tal. Zanetti, quando eu li, velho, eu fiquei sem reação, sabe? Você quer contar pra alguém Sim. e... Tá, mas o que que tu achou da HQ? Não sei, mas eu... Senta aqui comigo, deixa eu pensar um pouco e eu te conto. E foi bem por aí, cara. Não, até fica aí a recomendação. Todo o material do Daniel Esteves, Zapata Edições, que é a editora dele, vai Cara, é valer a pena. incrível. A qualidade, assim, o Daniel Esteves é um dos maiores roteiristas do Brasil. É um dos maiores nomes. Ele é underground, ele é independente, só que é um cara que, assim, é um grande nome, merece ser acompanhado, né? Ele Sim. assim, Pô, e ainda sabe não, e assim, você vai tomar cerveja com ele no bar, ele sempre equilibra os copos de uma forma estranha lá. Eu não sei o que ele faz, é uma magia dele louca lá. pois é. Cara, eu achei legal que, assim, eu peguei a HQ, né? E eu abri a HQ, o cara já te dá um recadão assim no começo, sabe? Dá a É, impressão que ele fez aquilo ali realmente pra você, sim, entendeu? sim, Então, assim, porra, isso é uma parada que eu me amarro em HQ nacional, que eu sempre falo para as pessoas para apoiar o artista nacional e sim. conhecer o quadrinho nacional. Porque eu sinto uma empatia da galera que, porra, cara, te cativa você falar para as pessoas, você ler o material do cara, sabe? Hoje muita gente envia HQ independente para mim e eu pego, porra, leio com o maior carinho, saca? É muito maneiro, né? Por isso que Não, eu te falei que, legal, legal né, demais. fica um amor, assim, né? Sim. Mas vamos lá, é minha vez agora? É sua Ou vez. quer Vamos, continuar contigo aí? vamos assim. Tá. Então, agora a gente tem que falar quadrinho que mais me inspirou. Vamos lá. Cara, eu vou te falar que esse aqui, se você não tem, precisa pegar esse aqui. Do Straczynski, Straczynski, né? Midnight Nation. Uhum. Cara, eu Pior posso que eu te não dizer tenho. que cara, eu posso te dizer que o Papo Cabelo hoje ele existe basicamente porque eu comecei a ler essa HQ aqui. Esse aqui foi o programa piloto. Hoje a gente já tem uns 60 programas lá. Uhum. Mas assim, cara, Midnight Nation ele tem uma história que ela é muito de seriado gringo, né? Tem tanto que, por exemplo, o cara aqui parece muito Constantine, mas não é, Uhum. né? Tem essa pegada, né? Mas é o seguinte, o Straczynski, ele não fez só uma história sobrenatural aqui, ele botou uma parte de uma experiência da vida dele aqui dentro. Uhum. Especialmente no pós-fácil ele fala isso contigo. O que acontece? Esse cara aqui é um detetive, que é o David Gray, né? E aí ele estava investigando uns casos e tal, e tem uma pessoa que está envolvida no meio, que ela está saindo do hospital, tem uma correria e tem umas criaturas, tipo uns vampiros assim, ó, que eles atacam a pessoa, só que quando eles vão atacar ele sente que tem algo que foi tirado dele. O que foi tirado dele? A alma dele. E ele tem 11 meses para recuperar a alma dele, ou ele vai virar um bicho desse, né? Beleza. A premissa é uma premissa de seriado gringo, beleza, tudo bem. Uhum. Mas é uma HQ que ela é uma road trip. A jornada não é só para ele recuperar a alma dele, é para ele descobrir quem ele é, sabe? Então você vai pegando os capítulos, ele tem, para quem curte essa galera de Dark, essa pegada, tem um pouquinho de Dark aqui, tá? Bem sutil, mas tem pegada temporal, sabe? Uhum. E aí ele conhece outras pessoas e tal, que também passam por esse tipo de coisa, e você pega a relação de interpessoalidade aqui. As pessoas, elas vão perdendo memórias, elas vão perdendo todo aquele feeling de vida que elas tiveram. Mas os velhos hábitos, eles vão mantendo. Igual, por exemplo, tem uma das cenas que te corta o coração assim, não é um spoiler, que você tá com ele numa parte. Uma das coisas do canal que eu sempre falo com a galera, eu não solto spoiler. Quando eu solto uma coisa ou outra, eu pulo para tal coisa do Certo. vídeo, Não, é isso. né? Exatamente, mas assim, tem essa pegada, tipo, o cara, ele tá, você vê que eles têm, para situar a galera, é bem parecido com 30 dias de noite, a pegada Uhum. das criaturas. Elas não falam, elas ficam esboçando Uhum. reações. Sim. Mas algumas coisas, e é isso que começa a te cortar o coração um pouco,
eles conseguem falar do tipo assim, tem um cara que aparece que ele fica de frente com um prédio e tem um orelhão. O cara estava voltando do trabalho para casa para encontrar com a esposa. E ele fica olhando para aquela janela e não tem mais ninguém lá, sabe? E ele fica meio que tentando falar o nome da pessoa. E então o que acontece? Por que eu te falei que me inspirou e tal? Porque, principalmente o pós-fácil disso aqui, o Straczynski que ele fala, que teve uma época da vida dele que ele teve meio que um bloqueio criativo também, e ele ficou um pouco perdido na vida dele, sabe? Não sabia que rumo que a vida dele ia tomar. E o que ele fazia? Ele sofria de insônia. Insônia level hardcore. Uhum. Só que em vez de ficar em casa, no Facebook, né, tentar fazer outra coisa, ele saía para caminhar na madrugada. E ele caminhava sem rumo. E numa dessas caminhadas sem rumo dele, ele foi espancado. Ele teve um pedaço da orelha arrancada. Foi bem underground mesmo. Caramba. Só que o que acontece? Ele ficou basicamente 11 meses da vida dele fazendo isso. Uhum. E aí, a cada pôr do sol, ele pensava mais um pouco, ele pegava mais alguma inspiração. Então, o que ele te fala basicamente aqui? Ele fala que a vida, né, é uma viagem em que você vai aproveitando o que te soma e você tem também que aceitar as coisas que a vida tira de você. Uhum. Então, basicamente, ele equipara quem ele é ao David Gray, né? E ele fala contigo nesse pós-fácil, sabe? Tipo, olha só, o que você tem em mãos aqui é uma coisa que pela primeira vez eu estou abrindo meu diário de viagem. Se você vai aproveitar a viagem ou não, aí é com você. E aí você já, sabe, já tem vontade de começar a ler de novo. História fechadinha, mas é nessa pegada aí, cara. Então, isso me deu uma inspiração, saca? Um aspecto bastante porque, assim, histórias que terminam, né? Exatamente, porque, cara, eu vou te contar rapidamente. Eu sou o cara que, tipo assim, eu sempre fui músico, mas eu me formei em Direito, né? Uhum. Então, eu tive essa parte da minha vida que eu estava correndo muito atrás, debilitou muito a minha saúde e tal, quem me conhece sabe disso. Uhum. E sabe quando alguma parada te chama pro outro lado? Tipo assim, cara, você tem que fazer algo mais. Você pode fazer algo mais que isso. E aí a galera começou, Cabelo, por que tu não monta um canal? Por que tu não começa a falar com as pessoas, expressar como é que você se sente? E aí eu comecei a fazer o canal, né? Uhum. Cabelo, porque eu tinha cabelo grande, época de faculdade, apelido pega, fui comprando um monte de gente diferente. Sim. E aí um amigo meu, ele chegou e falou, cara, já que tu vai bater uns papo cabeça, bate um papo cabelo. Aí começou, apelido de zoeira, o canal surgiu assim, mas por isso que me inspirou, sabe? Porque eu me identifiquei muito com o cara, porque tinha muitos momentos da minha vida que eu passava a noite em claro, Uhum. pensando nas escolhas que eu tinha feito, se valeu a pena, se não valeu. Claro que tudo é aprendizado pra gente, Sim, mas sim. isso é uma coisa que eu sempre incentivo, e por isso que eu falo hoje de quadrinhos, filmes, etc. Eu sempre falo isso, que você compra alguma coisa, quadrinho para consumir, mas ele também te dá algo em troca, sabe? Ainda que seja uma história de terror, cara. Mas tem um contexto ali que você vai se identificar, ainda que seja pro seu divertimento. Sim, Mas sim. tem aquelas lições, você vê, você pegou roseira, eu tenho certeza que você deve ter derramou uma lagriminha de leve ali, sabe? Então, cara, isso é a magia da escrita, que eu acho sensacional. Então, Sim. isso que me fez montar o canal e a minha inspiração partiu dali. Porra, foda. Legal. Eu, no caso, assim, eu lia muito, como eu falei no começo, eu lia muito super-heróis, tal, assim, quando pequeno, quando moleque, né? Tudo. Uhum. E aí eu sempre quis contar minhas histórias, ser escritor, ser roteirista, alguma coisa do tipo. Não sabia muito como fazer isso, mas um dia eu queria, né? Eu até escrevia, desenhava os negócios, né, tal. Sempre tem aquele papo, vai trabalhar lá com o Maurício de Souza. Sempre todo mundo que alguém fala que quer fazer quadrinho, vai trabalhar com o Maurício de Souza, né? Sempre assim. É o clássico. É o clássico. Acabou que hoje em dia, basicamente, eu trabalho, né? Mas, não diretamente, né? Mas, daí, o que acontece? Conforme passando o tempo, lendo bastante tudo, chega uma hora que você fica meio assim, eu não quero contar histórias. Tipo, eu tenho ideias, até hoje na minha cabeça, que são histórias que, se um dia surgisse uma oportunidade de fazer algo pra Marvel, eu gostaria de contar. Eu tenho umas ideias, sei lá, eu não gosto do Justiceiro, é um herói que eu não gosto, normalmente. Mas eu tenho uma ideia para fazer uma HQ dele, uma HQ de 20 páginas, seria uma coisa simplesinha, assim. Então, assim, já tá perfeito assim, na minha cabeça. Então, se a Marvel um dia falar, Thiago, quer fazer
quer fazer o Justiceiro? Eu falo, tá, eu tenho a ideia aqui. Vamos lá, Tá a lá. gente encara. E, só que daí, assim, conforme fui ficando mais velho, mais tempo de leitura, eu não queria isso, né? E teve uma coisa que eu comecei a ler num período, bem antes de eu começar a produzir HQ, que me chamou muita atenção, porque ele é basicamente o quadrinho de super mas foi o que foi me extraindo só disso, que é o Hellboy. Pô, pode crer, pode Porque assim, crer. eu sou fanboy do Mignola, eu acho ele incrível, assim, eu acho é um dos meus quadrinistas, desenhos favoritos, assim, eu acho ele fantástico, tanto em narrativa Não, quanto em traço, eu acho ele. ele é o concurso, né, cara? Ele é o concurso pra caramba. Não, ele é o cara, é outro nível. E começar a ler Aham, Hellboy começou a expandir meu horizonte, assim, né? Puf, assim, né? sim. E isso me trouxe a vontade de contar as minhas próprias histórias, não ficar contando só, vou escrever uma história do Homem-Aranha, vou escrever uma história do Hulk, do Superman. Não, Sim. eu quero contar minhas próprias, que foi o que o Mignola fez. Ele fazia isso, ele desenhava o Hulk, passou por esse período e começou a criar o universo Engraçado dele. que quando ele começou os roteiros dele, ele tinha medo de escrever, né? Tinha, Ele tinha medo, tipo, eu desenho pra cacete, mas eu tenho medo de escrever, né? que Eu sei mudou desse completamente o papo aí, traço né? dele, né? Porque o traço dele era típico, né? Era meio John Byrne, assim, aquele traço É. típico, comics americano, né? Tipo aquela coisa assim. E de repente ele distorceu tudo para criar o personagem dele, que é troncudão, com as perninhas finas, tem todo aquele negócio, né? Então, assim, Aham. é muito, muito. É tipo modificador de vidas, assim, ler algo assim, não tem. Que quando eu li, eu acho que eu devia ter uns 15 anos, e eu já tava, sei Pode lá, crer. eu tava, sei lá, 6 7 anos da minha vida lendo super-herói, 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 super-herói. Aí eu acabei que passei para um Hellboy, daí já entrou um Hellblazer no meio, alguma coisa do tipo. Então, foi aí Uhum. que eu comecei É, a uma querer. coisa atrai outra, cara. Sim, Inevitável. Se o cara vai pra Hellboy, ele vai desembocar em Hellblazer. Normalmente é assim. É uma sim. pegada, né, cara? Mesmo que É. seja Então, diferente, né? A pegada. e aí foi isso. Daí em diante eu comecei a querer contar as minhas histórias, tudo. Eu abandonei a ideia de. Abandonei assim, não 100%, porque, como eu disse, pode surgir a oportunidade, já estou aí. Né? Mas assim, Claro. eu queria contar as minhas histórias, histórias criadas por mim, com personagens meus, tudo. Eu me tornei primeiro escritor, né? Eu tenho um livro lançado, já estou terminando o segundo há 2 anos que eu estou terminando. Eu sei, quem é Ah, leitor depois a gente meu. vai conversar sobre isso, porque eu preciso de uma dedicatória aqui, eu preciso. A gente vai conversar sobre isso aí. E aí, e aí, enquanto eu escrevi o livro, eu fiz o curso de roteiro, me formei, né? E aí comecei a fazer. Então, em paralelo, eu tenho esses dois, né? Mas Aham. nada melhor do que expandir horizontes para isso. Daí, obviamente, se eu ficasse só lendo super-heróis e se quisesse fazer isso, eu teria um outro tipo de carreira. Não é ruim, eu não estou julgando as pessoas que Não, têm esse claro. sonho. Tem muita gente que tem. Eu tive, mas eu abandonei cedo e quis ter uma outra direção. Só saibam quem tem essa ideia, eu quero desenhar para Marvel, eu quero escrever roteiros para Marvel. É muito difícil. É muito difícil. É, Mas não é impossível. Pode ser que você chegue lá, né? claro. Então, É né? o que eu falo com a galera, só depende de você, cara. É, Depende de você. O esforço barra expectativa que você tem com aquilo é. ali, né? Não, tem gente, a Fabi que está aqui na live, por exemplo, ela é colorista, ela faz coisa para fora, entendeu? Então, assim, Aham, existe um caminho que você pode percorrer para chegar. Só que assim, sim, quanto mais alto você está mirando, mais difícil vai ser. Então, vai depender de, claro. de alguns fatores aí, né? Mas, Joguinho da paciência. e só uma coisa que é uma dica que eu dou para as pessoas, que foi é a primeira armadilha de qualquer pessoa que quer se tornar roteirista. Não comece se espelhando no Alan Moore. Você nunca será o Alan Moore. O Alan Moore, ele não é algo que é assim, você não tem que ter o objetivo de ser Alan Moore. Não tem. O Não, Alan ele é Moore, ele fora da curva é total, total. As pessoas vêm me perguntar sobre isso em off, né? O que você me indica para começar a ler? Que você fala tanto de, você gosta tanto de Alan Moore? Falei, gente, ele é um cara que ele é difícil de ler, entendeu? Então, assim, sabe? é, Justamente por isso, ele é totalmente fora da caixa. não, Você vê que, para você que é roteirista e tal,
Cara, você imagina você mexer num roteiro que praticamente não tem gordura para você tirar, Sim. saca? Normalmente ele manda aquela parada ali, e aí? O Não, que que você vai fazer, sabe? Tem que ter uma E ele bagagem, é a teve maturidade toda uma literária. carreira que ele foi construindo em cima de um monte de coisa para experimentar e chegar onde ele está. Por isso que eu falo, iniciante Pois não é, deve focar no Alan Moore. Eu acho legal você ler, absorver os ensinamentos, que ele trabalha muito bem subtexto, ele trabalha muitas coisinhas, muitos elementos sutis em história, tudo assim. Só que ele é muito complexo. Ele é um nível mais alto de. com Existem certeza. outros que são tão bons assim. Só que é o nível mais alto que você pode chegar enquanto roteirista é o Alan Moore. Então, assim, é que nem você, eu quero cantar, eu quero ser cantor, então eu quero ser o Fred Mercury. Calma lá, né? Assim, Pois legal, é. ótimo, mas precisa aprender a engatinhar para andar, depois correr, né? Então, Não, e assim, você falou esse lance, né, do lance do começo. Cara, o Alan Moore, ele começou escrevendo o Maxwell. sim, Porra, fazendo tirinha, ele fazia tirinha. Cara, Alan Moore fazia humor. é, As pessoas às vezes não acreditam nisso. Ele passou 4 a 8 anos da vida dele. Claro que tinha um cunho político, depois o nível das tirinhas vai tomando outro viés, né? sim, Mas ele começou fraquinho, né? é, Ele que desenhava e fazia os textos e tal, e depois ele foi delegando pra galera, né? Mas é o que você sim, falou, ele não começou já, é. sabe, bum, sabe? Então E, é o lance de e você. é um cara que se instruiu muito, leu muita coisa, absorveu muita informação para poder construir e chegar no ponto de fazer um Watchmen e não parou aí, né? Ele continuou É, experimentando, exatamente, fazendo, né? Ele é exatamente. ele é mais uma inspiração do que um guia. É isso que eu sempre falo quando eu faço É, workshop, eu palestra, eu falo pro pessoal isso. Que aham, é o erro de todo roteirista iniciante eu quero ser o próximo Alan Moore. Ninguém vai ser. sim, Mas seja o próximo, sim. seja você, entendeu? Crie sua Pode marca. crer, O Alan pode Moore tem crer. a dele, o Neil Gaiman tem a dele, a Gayle Simone tem a dela, e por aí vai, né? Então, assim, é só buscar a sua voz, né? Mas é normal, quando a gente Cara, começa, foi. é normal. Não, exatamente. E, assim, é interessante você ter puxado isso aí, porque isso é um ótimo gancho para o nosso próximo tema. Eu não tenho aqui para mostrar, mas se você tiver, você mostra. Que quadrinhos que amamos odiar, né? O que acontece? Tem esse lance do roteiro que você tem que ter cuidado para não mudar muito aquela parada, né? No meu Uhum. caso, todo mundo sabe da minha paixão pelo personagem Constantine, né? Mas o que eu vi eles fazendo com o lance de Novos 52, para mim foi demais, sabe? De tipo assim, sabe? Porque, por exemplo, a galera fala muito a questão do filme, né? O filme eu sempre falo com a galera que foi a bomba que deu certo, né? Tanto que se você pega os extras têm a Karen Berg falando com você lá, né? Teve Sim, várias coisas que eles tiveram que chegar num contexto. Por exemplo, eles acharam que ia ficar ridículo pintar o cabelo do Keanu de louro, assim como o Capote não combinou. Então sim, eles quiseram, e era o primeiro filme do Francis Lawrence, ele era sim, estreante ali, né? sim, Mas assim, a galera tem muita implicância com a coisa do filme em questão, né? Mas é um ótimo filme. O problema, todo mundo fala que é o nome, eu concordo, respeito e tal. Mas assim, se você pegar o filme ele não tá soltando bola de fogo em todo mundo, ele não tá abrindo portal igual o Doutor Estranho da Marvel toda hora, uhum, sabe? Ele se mantém naquela proposta de ser um thriller sobrenatural. E o sim, mais importante, a força motriz dele, que é o cigarro, e a merda que o cigarro faz com ele, tá presente ali. sim, Agora, porra, tu pega isso nos quadrinhos, é aquele nosso papo do começo do bloco. Você tem que reinventar. Mas você fazer um personagem que o cara vira o Mandrake, sabe? Praticamente, tipo, tudo ele tem assim na manga, e tudo ele faz um portal. Cara, o Constantino, ele é o cara do Streetwise, sabe? Ele uhum, tem essa pegada. Ele usa sim, magia quando ele precisa usar magia. Tanto que, por exemplo, o seriado, eu gostei muito do seriado, mas o problema do seriado foi o canal que ele passou barra a categoria de idade. O sim, Constantino não podia fumar. Mas se é, você pega o episódio 4 ou 5, se eu não me engano, tem um arco de Hellblazer, que é de um demônio africano, do negócio da banheira, da chuva de vespas e tal, as paradas assim, tá idêntico à HQ. Você sente um pouco de Hellblazer ali, sabe? é, Ainda que seja adaptações e coisas que a gente tem que conviver quando passa para outro tipo de mídia. Que você pode sim, fazer simplesmente não assistir. Assim como no meu caso,
eu me informei sobre o lance dos 952, mas eu não comprei a parada para ficar lendo. Até ganhei o primeiro volume e tal. Mas o quadrinho que eu amo odiar é o Constantine dos 952. Porque Que eu amo o personagem, mas, né? Ele porra, cara, é Constantino. sabe, a gente já, porra, já tem outro cara ali que se chama Doutor Estranho, que faz os Paranauê tudo. Ah, mas é DC. Tá, mas faz outra parada, sabe? Isso, pra mim, pessoalmente, me incomodou. Não sei Uhum. pra você aí. Eu, Joga a eu, bola pra você. Não, eu gosto até. Eu gosto até assim. Passa o tempo. Eu confesso que não acompanho, mas eu li o primeiro Sim. arco. Eu achei que é uma versão meio infantilizada para ser para o público mais jovem, não é aquela coisa dele na Tem o Vertigo. trocadilho do Constantine, né? Tem o É, Constantine, que a galera fala agora. é. Não dá, cara. E Não assim, dá. eu sou apaixonado pelo personagem. Eu acho que, assim, sei lá, as primeiras 60 edições, sei lá, são perfeitas. Assim. Eu não consigo ver um defeito ali. Então, né? Sim. Aí eu vou falar a HQ que eu amo odiar. Ela é uma HQ ótima. Eu acho que é Curioso. premiada. Estou É um curioso. mangá. É um Teu mangá óculos está até embaçando agora para falar. que é O Cão que Guarda as Estrelas. Eu já Isso ouvi aqui, falar nisso aí, cara. isso aqui deveria ser um crime. Isso aqui deveria ser crime existir, porque é uma história Eu já ouvi da falar história nisso aí. ele é uma história de relacionamento de humanos com cachorrinhos de estimação. Ah, Se eu não me engano, ai, faz meu tempo que eu Deus. li. Eu ia reler, só que eu acabei ficando sem tempo. Se eu não me engano, Oh, são meu três Deus, histórias Zanetti, ou duas, não me tem lembro. bicho morrendo nisso aí, né, Zanetti? Tem bicho morrendo nisso aí, né? Puta que pariu. Eu não Caraca, gostaria de velho. entregar esse Não, mas aqui, mas normalmente olha. essas paradas de relação de humano com cachorro em filme, em HQ, ou é muito bobo, ou tu sabe que o bicho vai rodar em algum momento. Não, Pô, e não é assim. E não é. O que machuca nisso aqui é que é cotidiano. É a vida. Assim, não é assim, o cachorro morreu num acidente nuclear, sei lá, alguma coisa para salvar o dono. É sim. vida. Assim, a pessoa convive com o animal, você é pequeno, você tem um cachorrinho, um bebezinho. Você vai crescendo, o cachorro cresce com você, e essa relação, você começa a ter menos tempo para brincar com ele, e daí ele mostra o cachorrinho querendo brincar e o cara sem tempo, leva, Porra, leva cara. a bolinha e o cara, não, não, tô ocupado. Daí depois ele, sei lá, aconteceu o que aconteceu com o cachorro, o cara olha pra bolinha e o cachorro não tá mais lá, sabe esse tipo de coisa? Isso aqui eu chorei no ônibus. Eu tava lendo isso aqui no ônibus, eu chorei. Até quando eu fui me Deu desfazer vontade de Não, dar isso aqui é longe pra disso de aí. rasgar. Eu tenho pra de rasgar isso aqui. Quando eu fui me desfazer dos formatinhos que eu falei, eu ia me desfazer desse por isso. Mas, brincadeiras à parte, com isso tudo que a gente falou, isso aqui é lindo. Uhum. É muito bonito. A edição já é linda também, né? A JBC fez uma edição muito bonita. Tem a continuação que eu não comprei, Sim, porque realmente. JBC, É, eles têm um cuidado todo especial com as publicações, né? sim, Isso sim. realmente. E eu recomendo de verdade, assim, como eu disse, brincadeiras à parte, isso aqui é lindo, é muito bonito. É que é muito triste. Ainda mais para quem teve animal de estimação e teve todo o ciclo de vida com isso, ela é pesada. Por isso que eu recomendo ler em casa, nunca no ônibus, que nem eu, trouxa, que chorei no ônibus. A Thalita comentou do Leões de Bagdá. Leões de Bagdá também é uma que, Pode crer, esse está na lista para eu realmente ler e falar no canal. Leões de nossa, Bagdá, a galera me fala muito aqui. Eu recomendo assim. peguei, a última que eu peguei dessa pegada aí, eu tenho que ler ainda, a W3, Instinto de Sobrevivência, que é do Grant Morrison e do Frank Quitely, não é isso? Dos bichinhos com as armaduras. Então, isso aí. Eu já tô sentindo a choradeira vindo lá de longe, Cara, saca? Eu nem comecei a ler ainda, tá na pilha aqui. Mas eu falei assim, eu tô a sentindo que eu vou arte me é do fuder Frank nisso aqui. Eu Whiteley, que é extremamente vou, linda. Você vê coisa violenta com o animalzinho, com uma arte do Whiteley, que é assim. cara, Ele é meu desenhista favorito de HQs de todos. porra, velho. Inclusive, eu editei. Eu sou um cara que Eu editei eu amo toelhos. Eu já vi que tem um toelho de armadura aí.
Entendeu? Tuelinhos evil de armadura. Cara, porra, eu quero ver esse Tuelho fazendo um estrago, mas eu não quero que ele morra, não, cara. Já tô aqui, Ah, entendeu? eu Tô não vou sentindo que isso comentar, aí não. vai. Não, fica na tua aí, entendeu? Mas eu Eu tô só vou sentindo que isso comentar aí vai me me render veio na uns história. negócios. O Ó, Frank Cristal já tá Whiteley, falando que arrancou o coração dela, ó. Cristal já tá. Ô, Cristal, pelo amor de Deus, gente. Já tá me desanimando antes de eu conversar. Vamos com calma aí. Deixa eu ficar feliz com o Tuelinho ali, destruidor de armadura primeiro. Depois a olha, gente vai pra essa parte. isso aqui, você vai Cara, amar, diga assim, lá. isso é o roteiro é do Grant Morrison, né? Então, é uma Tá, história muito simples, na verdade. Então, assim, é o Grant Morrison se divertindo um pouco, se divertindo e destroçando o nosso coração. sim. Mas você vai ver o que o Quiet ele faz de arte com isso aqui. A arte disso daqui é de babá. Isso é lindo, Eu vi lindo. só o começo, dei uma folhada no começo, eu vi só a parte do cara que é alvejado por várias e várias cápsulas de bala, assim. Sim, E o e cara, o cara, o quadro. Frank, ele pegou exatamente. Cara, o Eu vou Valnei até. tava do meu lado no dia que eu cheguei. Valnei, dá um visu nisso aqui. Ele, mano, isso é tiro? Eu falei, acho que é, porque o cara tá meio triste aqui, caído. Não, isso aqui é. Cara, o. E assim, tem umas loucuras narrativas, tipo isso aqui, ó. Ó quanto quadro. Ah, Isso cara, que assim bacana. isso assim, é uma loucura. Isso é uma loucura. Aham. Esse gibi aqui não poderia recomendar mais, né? Tudo do Não, Frank esse foi Whiteley, né? certeiro. Então eu ia até contar a Pra história vir na rápida pilha aqui aqui, foi certeiro. dele, que é assim, eu editei o Legado de Júpiter, né? Ah, bacana. E ele veio na CCXP do ano passado e eu fui falar com ele, né? E eu ia pegar o sketchbook, né? Aí eu falei, só que eles não aceitavam cartão, só dinheiro, né? E eu não tinha. Aí eu falei para ele, eu falei, putz, só como você não aceita cartão, eu só tenho dinheiro, só queria falar que eu te admiro muito, gosto muito do seu trabalho, e eu editei, tive a honra de editar o Legado de Júpiter e tal, e me apaixonei pela sua arte e tudo. Conversei 2 segundos com ele, pedi para tirar uma foto e saí andando. Daí eu encontrei uma amiga minha que trabalha comigo, até na Panini, a Belle Félix, e fiquei conversando com ela Bacana. perto da mesa dele. Aí uma mulher me cutucou, e era a esposa dele que estava na mesa com ele. Ele me deu o sketchbook dele, assinado, ele fez um desenho rápido, Ah, que maneiro, e cara. ela falou assim, ele falou que gostaria que você tivesse, como você não pôde comprar, ele te deu de presente. Pô, cara, quase chorei, o cara Maneiro, maneiro. Ah, né? cara, quando. Pô, eu já vou aproveitar esse ensejo pra gente pular o quadrinho que define a gente, tá? Sim. Olha só, você vai entender, porque quem me conhece sabe, claro que isso aqui é o concurso pra mim, então eu não vou tecer comentários sobre isso aqui, porque isso aqui é o concurso pra mim, todo mundo já, né? Enfim. É. Mas, cara, isso aqui tem isso aqui, ó. E eu nunca vou esquecer dessa noite. Ô, louco. Eita! Cara, Caramba. eu conheci o Dave McKean. Eu pude trocar ideia com o Dave McKean num No evento da Dark Side. Não, então, teve o lance do FIC, e aí eu tava putaço falando com os caras e tal. Falei, porra, não vou poder ir pro FIC e tal. E aí ele veio pra Botafogo. E aí eu falei, porra, mas aí eu moro 1h30 de Botafogo e tal, como é que eu vou fazer? Aí Valnei aqui já começou a agitar com os amigos, tinha um amigo meu que tinha carro, tava de folga, cabelo, vão com a gente. E aí eu tava na fila e conversando com as pessoas e tal, tinham 2 pessoas na minha frente, era um evento para 185 pessoas, mais ou menos, fechado, de graça, Uhum. da Sim. Darkside. Eu era o segundo na fila conversando, e daqui a pouco eu sinto uma mão no meu ombro, excuse me, please. O Dave McKean passando do meu lado para entrar no evento, né? Eu implodi, né? Implodi assim por dentro. Mas, cara, eu consigo entender como é que você se sentiu, porque, cara, eu sempre falo para as pessoas que existem o mundo literário antes e depois de Sandman, sabe? E, cara, Sandman é uma coisa que, especialmente esse aqui, o Prelúdios Noturnos. Esse aqui, Ó, sabe, é incrível. Quem tá ligado no audiobook que tá saindo aí, pega o audiobook aí, que é foda. E, cara, o Sandman, tipo assim, ele te molda pra vida, sabe? Ele é uma epopeia literária, você fica mais maduro e mais crítico com o mundo ao teu redor.
Ele sim. pega alegorias fantásticas e acrescenta ao cotidiano. E o lance dos perpétuos, principalmente, né? Que os Sim. perpétuos, eles são constantes da vida humana, né? E, cara, é uma coisa assim que realmente muda você quando lê, né? Uhum. E, cara, só ilustrando o lance do teu com o Frank, cara, quando eu conheci o Dave McKean, sabe? Porra, foi uma parada tão... E ele é um cara tão gente boa, sabe? Eu pude trocar ideia, ele autografou, ele fez um sketch pra mim daqui do Sandman, assinou a minha Hellblazer, e eu pude trocar uma ideia com ele. Então, assim, cara, é coisa que a HQ que me define. Sandman, ela me proporcionou vários dos meus momentos mais felizes da minha vida, sabe? Tipo, hoje eu sou feliz sendo um comunicador porque eu comecei lendo essas coisas também, sabe? E Sandman me inspirou para eu ser esse cara que as pessoas chegam e falam, e acredito que falam isso com você também, sabe? Tipo, porra, quando vocês conversam, dá vontade da gente trocar ideia com vocês. A Sim. gente fica mais empático, É, sabe? E o Sandman, por mais que ele tenha vários arcos que eles te deixam triste, eles te deixam puto, mas todos eles te fazem refletir em quem você é como pessoa. Então, assim, eu gosto muito do Neil Gaiman por causa disso, porque ele tem uma escrita que ele não subestima o leitor, ele não fica sendo prolixo, direto, mas ele, ao mesmo tempo que ele está te contando uma história, ele te apresenta aqueles elementos lúdicos que você precisa entender para que aquela história faça sentido. Igual o lance do uhum. Shakespeare, né? Que Sonho de uma Noite de Verão fez ele ganhar aquele prêmio, Sim. né? O Prelúdio. Por que eu curto Prelúdios Noturnos? Porque, cara, você imagina você ficar preso no mundo onde você não consegue sonhar 60 anos da tua vida, 70 anos da tua vida. Do mesmo modo, aquele lance da luta contra o Corozon. Sim. Eu sou antivida. O que Aham, você sim. é? Eu sou esperança. É. Sabe? Sabe? Do Não, tipo, porra, eu você agora gosto, como é que você vai sair do inferno? Tá? Tudo aquilo eu gosto do que pega em você O ali. Sandman ele vai indo e conforme ele vai terminando as 75 edições, né? Quando ele vai se encaminhando para o último arco, para o final, você vai ficando com o coração apertado, sabendo? Só que Porra, assim, eu não queria terminar, cara. é. Só que você sabe que o final é triste, porque, tipo, a história, ela tá seguindo um curso, e isso tá muito Sim, claro, né? O Neil Gaiman nunca te ele te enganou. prepara para o que vai acontecer. E quando Prepara. chega no final, ele não é triste, ele é bonito. Que é, assim, eu acho que é uma forma muito madura de encarar o ciclo da vida, né? Que é assim, Exatamente. a raça humana tem uma dificuldade muito grande. Não é spoiler, não vou dar spoiler do final para quem não Não, leu. claro. Mas É. assim, a gente tem uma dificuldade muito grande enquanto ser humano de lidar com o fim das coisas, términos. Término de namoro, Sim, término de um emprego, né? Que você perde o emprego que você gosta, a morte, o que quer que seja. Eu gosto do quão natural é tratado o final em Sandman. Ele não é um final explosivo. Ele é um final melancólico que vai se encaminhando e exato. termina. Ele te prepara para aquilo dali e você fica satisfeito. É. Você sente Eu que acho aquela que ele é experiência, fantástico, que ele dura o tempo que tem que durar. Aquelas edições é o tempo certo, assim. Acabou. Ele com tem uma certeza. barrigazinha no meio para ser mais crítico, assim, meio, aquela críticazinha. Sim, sim. Ele tem Aquela no parte meio. ali que eles têm que procurar o destruição ali é um Sim. pouco. É. Eles tentam uma road trip ali que fica um pouco chatinho e tal, mas é um meio que você tem que passar É. para entender o porquê que o Destruição é o meu perpétuo preferido, né? Muita Uhum. gente fala de Sandman, só Morfeu. Cara, o Destruição, ele é um cara que ele abdicou de ser, né? E Sim. você entender o porquê que ele abdicou daquilo dali, né? E você vê que ele virou um pintor. Como é que o cara vai criar alguma coisa se ele é a destruição no seu conceito mais puro, né? Então é uma parada. É uns jogos assim. Eu não sei Pô, se, falando de se intuição, é um falta personagem também que te chama atenção. 10 segundos para acabar. Eu não sabia que tinha tempo. Faz o seguinte, desliga e a gente volta